Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Falando sobre a vinda do Senhor e o seu significado. Assim está no texto da minha Bíblia, né? Às vezes tem Bíblia que tem título diferente, mas o título não importa, o que importa é o texto, né? Senhor nosso Deus e Pai, nós já ouvimos aqui um testemunho do nosso amado evangelista Francisco, que edificou o nosso coração no período Alberto. O Senhor já se faz presente, nós sentimos a Tua presença por meio dos louvores. Agora é o momento oficial da Tua palavra. Que o Senhor possa usar conforme a Tua vontade, para que a igreja continue sendo edificada por meio da pregação da Tua palavra, e o Teu nome glorificado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Hoje eu estou vendo que os irmãos estão meio cansados. Podem ficar sentados, tá? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Mas se alguém quiser e puder ficar de pé, fica à vontade. Eu falei com relação aos que estão realmente cansados, tá? Eu tenho conhecimento de que alguns aqui realmente estão cansados, né? Diz assim, segunda carta de Pedro, fica lá no finalzinho, né, da Bíblia, antes das cartas de João, Judas e Apocalipse. Segunda de Pedro, capítulo 3. Amém. Diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Louvado seja o novo Senhor. Quem se levantou pode se assentar. Então aqui Pedro, ele está falando aos irmãos com relação à segunda vinda
de Cristo. Ele começou assim: amados, esta é agora a segunda epístola. Ele já havia escrito a primeira epístola. Essa aqui, por isso que é a primeira epístola, né? Carta, e essa aqui é a segunda carta. Epístola é carta. Que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, a vossa mente sincera. Então o que ele procurou fazer? Despertar os irmãos, não é? Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Então, aqui ele refere-se aos santos profetas do Antigo Testamento, que era ensinado, muito ensinado, né? As mensagens do Antigo Testamento eram muito ensinadas, até porque o Novo Testamento ainda não havia sido compilado, feito, certo? Então eles usavam muito o Antigo Testamento, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Qual é o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos? Evangelho de João, capítulo 13. Abra aí, Alice, e leia em bom som, em som bem audível, né? E dá para a gente ouvir bem. Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. A igreja, preste atenção. O mandamento do Senhor. O mesmo João, autor dessa carta, ou melhor dizendo, o mesmo Pedro, autor dessa carta. João falou muito do mandamento, né? Mas aqui não é uma referência a João, é Pedro. O mesmo Pedro que andou com Jesus, agora ele fala de algo que João disse em seu Evangelho. 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então aqui ele faz uma referência ao amor, que é o novo mandamento que Jesus nos deu, não somente aos apóstolos. Jesus, ele mandou ou sugeriu? Mandou. Ele mandou, né? Exatamente. Por isso que ele disse, Pedro, em sua carta, o mandamento do Senhor e Salvador, né? Ele usa aqui as palavras dos santos profetas, né? E também o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Agora, esse novo mandamento que é o amor, nós sabemos que ele não se resume em uma palavra. O amor, ele é vasto, né? Então foi ensinado pelos apóstolos o novo mandamento, que é o amor, né? A Deus, amar ao próximo, e quem faz isso vai ensinar também a palavra de Deus como ela é. Sim ou não, Evangelho? Sim. Porque faz parte. Eu dizer que amo a Deus E não pratica. e amo, né, a igreja, Não pratica o amor. mas não pratico o que a Bíblia ensina, o que ele ensinou, então esse mandamento ele está quebrado na minha vida. Porque quando a gente fala assim, eu amo a igreja pela qual Cristo morreu, eu falo assim, e se eu agir assim também, aí tudo bem. Porque falar que ama todo mundo fala.
Mostrar que ama, nem sempre uma coisa está ao lado da outra, mas é necessário que as duas andem juntas, uma ao lado da outra. Uma coisa é amor, outra coisa é o coração. Exatamente, né? Então, ou às vezes os atos, né? Uma coisa a boca fala, mas os atos são outros. Então, aí ele continua, verso 3: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, esses últimos dias aqui, se trata essa expressão de que é uma referência a todo o período da era cristã, de Cristo para cá, os últimos dias, certo? Então, olha só, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Então, muitas pessoas escarnecendo. É lógico que aqui, os últimos dias, é uma referência desde a vinda de Cristo, a sua assunção e de lá para cá, mas uma referência principalmente também aos últimos dias de lá para cá, e é uma referência também, está aqui se tratando dos nossos dias, principalmente, porque Cristo, embora eles esperassem a segunda vinda para a época deles, isso não aconteceu na época deles. Vai acontecer na nossa época. Não sei quando, mas os sinais estão aí, não é? Então ele continua desenvolvendo. Virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões pecaminosas, né? Inclinações pecaminosas, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Vocês estão falando aí que Jesus vai voltar? Onde está? Não é? Olha só, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha como essas pessoas, elas usam argumentações que, se o cristão ou quem está na igreja não vigiar, pode ser a pessoa envolvida numa dessa, não é? Então, as pessoas que falam assim são pessoas que andam segundo as suas paixões, suas inclinações pecaminosas, não creem em Deus. Por isso que elas ficam falando: e desde quando eu nasci, eu estou ouvindo falar que Jesus vai voltar. Meu avô falava isso, meu tataravô, meu avô falou para mim que falava isso e tal, e até hoje nada. Deixa de ser bobo, rapaz. Vamos continuar aqui. Porque deliberadamente, verso 5, esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus. Por que está falando que a terra surgiu da água e através da água? Porque quando Deus foi criar o mundo, nós pregamos isso aqui, né? Isso foi visto aqui na pregação de domingo. Estou falando nós porque o Espírito Santo sempre está com a gente, né? Amém. Não pode ser no singular, né? Mas às vezes a pessoa fala no singular, pode dizer. Então, pode dizer. Então, quando Deus foi criar todas essas coisas, havia só água, certo? Havia muita água, um grande abismo, como fala lá em Gênesis. Então, a porção seca Deus criou, só havia água e uma imensa escuridão, certo? Por isso que fala aqui que a terra surgiu da água e através da água pela palavra, porque o Senhor falou e tudo foi feito como Ele falou, não é? Verso 6: pela qual essa terra, esse mundo, né? Essa terra pela qual veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então aqui ele faz uma referência aos dias de Noé. O mundo de Noé pereceu em água
ou não? Pereceu. Só viveu quem estava dentro da arca. Nós já conhecemos a história. Então aqui ele faz uma referência ao que aconteceu nos dias de Noé. O primeiro mundo pereceu pelas águas do dilúvio, como ele disse aqui. A terra, ela veio a perecer, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, ou seja, pela água que veio a perecer, melhor dizendo, o mundo daquele tempo. Ele está fazendo aqui uma referência. Aí ele continua dizendo: ora, agora para os nossos dias, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra do Senhor que tem poder, com a qual ele criou o mundo, e também o mundo foi ali destruído, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então aqui ele diz que os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então esse dia já aconteceu, porque tem muito tempo que essa carta foi escrita, ou ainda está para acontecer? Ainda. Não é? Então, o dia em que o mundo vai ser destruído pelo fogo ainda não. Esse dia ainda não aconteceu. Nós estamos aguardando. Se veremos, se estaremos aqui para ver ou não, é outra questão. Mas o fato é que esse dia ainda não chegou. Literalmente, ele está a caminho. Ele está a caminho, né? Verso 8. Há todavia uma coisa, mas antes de ir para o verso 8, diz que vai ser o dia da destruição dos homens ímpios. Minha esposa teve um sonho, eu falei aqui no Evangelista da Sá. Falei aqui não, falei ontem. Que Jesus estava voltando e ela encontrou o trabalho dela num cenário meio apocalíptico, tudo atrapalhado, tal, aquela confusão. E aí ela pegou o telefone, telefonou para minha filha, e quando ela chegou do lado de fora do trabalho dela, ela viu Jesus voltando. E fogo à sua direita e à sua esquerda. E por onde ele passava, o fogo queimava tudo. Não ficava nada. Era um fogo de juízo. E na hora que ela estava sonhando, ela me falou depois, eu acordei ela. Ela falou: nossa, você me acordou, eu estava sonhando com isso agora. Por isso que eu trouxe essa mensagem, eu resolvi trazer, eu trouxe essa mensagem para os irmãos. Eu trouxe porque Deus colocou isso no meu coração. Nós estamos ou não estamos passando por um período em que Jesus está às portas? Estamos passando por esse período. Isso é inegável, é irrefutável. Então, o dia do Senhor Jesus vai ser um dia de destruição para muitas pessoas, em que o fogo que Ele vai trazer vai incendiar o mundo e muitas pessoas ímpias serão queimadas. Mas vai ser um dia de salvação para aqueles que esperam no Senhor. Amém. Eu não quero me ater aqui, pastor, vai tudo acontecer no mesmo tempo, Jesus vai vir, vai salvar, vai condenar, o mundo vai acabar, essa terra vai ser queimada, como diz aqui, mas é um fogo que vai ali meio que purificar a terra, e nós vamos viver o milênio aqui na terra. Eu não quero me ater a isso. Novos céus e nova terra. A Bíblia não é clara acerca disso. Onde vai ser, se vai ser no estado intermediário, entre o céu e a terra, ou se vai ser aqui mesmo.
Isso aí é uma coisa que eu não quero me ater. Eu quero me ater aqui mais ao juízo com o qual Pedro alertou os irmãos, que o mundo sofrerá da parte de Deus. Jesus está para voltar. Às vezes a gente fala assim, Jesus está voltando. Modo de dizer, né? É modo de dizer. Mas ele está para voltar. E aí é uma pergunta: será que nós estamos preparados? Porque o versículo 8 diz assim, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Está demorando, isso não vai acontecer, mentira. Olha, para Deus, para nós não. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Para o homem, um dia não é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas para Deus, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Porque Deus, Ele não vive no tempo do homem. Deus é o Criador do tempo. Ele tem o seu tempo. Então, quando pessoas disserem, o pastor está pregando isso para vocês, é para segurar vocês na igreja. Isso aí é o que o diabo fala lá fora. Eu estou pregando aqui, está na palavra. Uma coisa a gente tem que entender: quem prega a verdade, quem está falando coisas, porque tem muitas pessoas aqui fora, até no meio religioso, falando de coisas que elas não sabem. Falam, parece verdade, e até influenciam outras pessoas. Por isso que Pedro alertou aqui os seus ouvintes, os irmãos. Ou seja, uma carta de alerta. Em outras palavras, não entrem nessa de que isso não vai acontecer, desde quando o mundo é mundo, tudo está do mesmo jeito. E aí ele trouxe a questão do mundo de Noé, da época de Noé. Então nós temos que estar pregando a palavra, porque se estava profetizado que Jesus viria a primeira vez e ele veio, está profetizado também, escrito, que ele virá a segunda vez. Ainda não veio, mas virá. Então é por isso que nós temos que estar nos revestindo da palavra, do que está escrito. Muitas pessoas serão condenadas e têm sido por conta de que o camarada vem, fala uma coisa para a pessoa, mas a pessoa não vê na Bíblia, ela acredita. O diabo trabalha assim mesmo. Por isso que a pessoa tem que conferir na Bíblia. Se eu estou pregando aqui, o certo é vocês estarem conferindo para ver se o que eu estou falando é verdade ou não. O que vai confirmar a minha mensagem é você, para você, não é? É você estar acompanhando na palavra para ver se eu estou certo ou não. Mas a maioria das pessoas, o que acontece com essa maioria? Qualquer um que aparece pregando um vento doutrinário, a pessoa vai, né, evangelista? A pessoa não procura ver se está certo, e às vezes a pessoa fala de um jeito que parece verdade. O diabo, ele se transfigura em anjo de luz, mas ele é anjo de luz. Quantas pessoas têm sido enganadas pelo diabo no meio religioso? Quantas pessoas? Tantos segmentos, né? Facções religiosas, segmentos. Não, Deus é um só, Deus está em todos, Deus... Irmãos, é o que a Bíblia fala? Que Deus está em todos. Não, Deus está em todos os segmentos. Tudo que diz ser um segmento que invoca a Deus, quer dizer que Deus está ali? Não. Até o diabo fala em Deus, chama Deus de Senhor, nem por isso ele obedece a Deus. Então, para Deus, não basta só a pessoa falar que é de Deus e que crê em Deus. É necessário ela obedecer a Deus. Olha o que Pedro fala no princípio do capítulo 3. Olha o que ele diz: amados, esta é a segunda epístola, carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, a vossa mente sincera. O que os apóstolos faziam? Qual que era o exercício apostólico que eles faziam para com as igrejas?
eles ensinavam a verdade. Tudo que foi dito pelos santos profetas e o mandamento do Senhor e Salvador, que mandou amar, e quem ama prega a verdade. Quem ama a Deus não vai ficar falando de Deus de qualquer maneira. Se eu quero ser um homem de Deus, eu não posso pregar do meu jeito, eu tenho que pregar do jeito que está na palavra, porque a palavra é uma só, a palavra ela é uma só, a palavra ela é uma só, porque senão cada um vai pregar uma coisa, é daí que vem as ilusões. Por isso que a gente tem que pregar a palavra. Aqui Pedro falou do ensinamento das palavras dos santos profetas. Ele disse isso aqui no verso 2, do capítulo 3 da segunda carta, e também do mandamento do Senhor. Ou seja, eu estou me baseando no que foi dito por esses homens, pelo nosso Senhor e Salvador. Entendeu? Então a igreja precisa de prestar atenção nisso. Verso 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Não, o Senhor não está retardando. Tem pessoa que está falando que está demorando. Não, Deus tem um dia e uma hora para cumprir a sua promessa. Pelo contrário, Ele é longânimo. O que é ser longânimo? Ter um longo ânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então perecer aqui é o que? Ser destruído. Quem não crê no Senhor, quem não se arrepender, o Senhor quer que todos, quer que ninguém pereça, seja condenado, destruído pelo fogo queimado, seja no inferno, lá no fogo, na destruição com a qual Cristo destruirá o mundo quando Ele vier. O Senhor não quer que ninguém pereça. Ele quer que as pessoas cheguem ao arrependimento. Por quê? Porque sem arrependimento não há salvação. Amém. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. A mensagem pregada por João Batista e por Jesus já começou assim no Novo Testamento. Arrependei-vos. O que a gente tem que pregar para as pessoas? Jesus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Não. Primeira coisa, nós temos que pregar para o mundo lá fora, que o mundo precisa de se arrepender. O mundo precisa do arrependimento, sem o qual ninguém será salvo. Arrependimento. O que eu tenho pregado? O que eu tenho profetizado? Para o mundo. E a igreja precisa de viver também no arrependimento. Precisa de viver no arrependimento e pregar o arrependimento. Porque aquele que não se arrepender, quando Jesus vier, Jesus vai queimá-lo, não vai salvá-lo. Ou seja, ele vai queimar o mundo de então, o mundo de sua época, ou do momento em que ele vier, vai ser queimado. Quantas pessoas vão ser queimadas, vão ser destruídas pelo fogo do juízo do Senhor? Porque hoje estão matando, roubando, trapaceando pessoas que não temem a Deus, achando que vão viver por um longo tempo, pelo poder que tem, pelo dinheiro que tem. Pessoas que estão aí no mundo, mas não adianta ter dinheiro, não adianta ter arma, não adianta ter poder. A pessoa tem que ter Jesus no coração. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não existe bem-aventurança. Sem Jesus não existe salvação, não existe nada. Essa é a realidade. É o que tem que ser pregado. Seja a pessoa mais importante no sentido de ser conhecida do mundo político, religioso, seja quem for. Se não arrependeu, tem que arrepender. Pastor do mundo religioso, sim, infelizmente tem muita gente do mundo religioso que sabe arrepender. Tem ou não tem? Falando de Deus sem arrependimento, pregando em verdades, não é? Iludindo. Versículo 10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso, quer dizer, grande estrondo, barulho, não é? E os elementos se disparão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas ou descobertas. Aqui tem dois significados. Aí a pessoa tem que entender. Ela pode ficar com um com o outro, de acordo com o que ela leu o texto, prestar atenção.
né? Então, o dia do Senhor, ele virá como ladrão. Ladrão avisa a hora que vem? Não, lógico que não. Ladrão, ele planeja e vai numa hora morta para ele roubar. Então, o dia do Senhor virá como ladrão. Aqui não está exaltando o ladrão, está só comparando uma coisa com a outra. Ninguém sabe a hora que o ladrão vem para roubar. E ninguém sabe o dia em que Jesus há de vir para buscar a sua igreja. Amém. Então, qual que é a orientação? Vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa é a mensagem para a igreja. Vem, pastor. Vem, isso aí está na palavra. É o que a gente mais encontra aqui no Novo Testamento, uma das mensagens que a gente mais encontra. Sobre a segunda vinda. Os apóstolos, eles usaram muito, se a gente lê as cartas, né, a segunda vinda para motivar, para incentivar as igrejas. Por isso que eu estou fazendo isso aqui também. Mas também pelo sonho que ela teve, associando ao sonho que ela teve. Porque Deus mostra o que Ele vai fazer. E para quem Ele mostra, a pessoa tem que contar. Tem sonho, você tem que contar, tem que falar. Vai ter pessoa que não faz isso, não, vai ficar com raiva de você. Eu prefiro que ele fique com raiva de mim do que Deus. Amém. Quem vai me salvar é Deus, não é não. Entendeu? Amém. Isso quando é uma revelação mais complicada, né? Então, os céus e a terra, eles passarão com um grande barulho, estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Quer dizer, dá a ideia de que aqui? De que os elementos se disparam abrasados, o fogo vai acabar. A gente não sabe exatamente, nem explicar, mas que o fogo vai consumir tudo, vai. Né? Também a terra e as obras que nela existem. A terra e as obras que nela existem serão abrasadas, queimadas. Parte final do verso 10. A palavra é o quê? Queimadas ou atingidas, né? Aqui a palavra pode ser descobertas, no sentido de uma prestação de contas a Deus, que vai acontecer também, ou no sentido que elas passarão a não existir mais. Olha só o que é o dia do Senhor. Segundo o relato do apóstolo Pedro, visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, essas coisas vão ser desfeitas, vão desaparecer de alguma forma, ou vão ser mudadas de alguma forma, se é fogo que vai destruir tudo, ou que vai mudar a terra. Eu não quero entrar nessa, mas essas coisas serão desfeitas. Verso 11, parte B: deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, vocês sabem que essas coisas se disfarão. Vocês, crentes, devem viver de forma santa e piedosa. Então a igreja tem que se separar. Quem quer ser santo? Se separar do mundo profano, pecaminoso. Santidade significa separar do mundo pecaminoso para Deus. Isso é que é santidade. Então nós devemos ser santos no nosso procedimento e também piedosos. A palavra piedade aqui é o quê? Dedicado ao Senhor. É o que significa a palavra piedade, é dedicação ao Senhor. Não ter misericórdia. Dependendo de onde você lê essa palavra na Bíblia, significa ter misericórdia. Mas aqui é dedicação religiosa, então depende do contexto. Então, dois conselhos para nós. Visto que essas coisas assim serão, nós temos que viver de forma santa e piedosa, separando-nos do mundo para servir a Deus e dedicando-se a Ele. Isso aqui quem está dizendo é a Bíblia, tá? Não é o pastor. O pastor só está transmitindo para vocês. O pregador tem que ser fiel ao que está escrito, tem que ensinar a verdade. Então esse é o conselho para nós. A igreja tem que ser santa. Não é a palavra santo,
Como muitos pensam que é não pecar, não ter pecado nenhum. A palavra santo significa, no sentido santos que servem a Deus, aqueles que lutam contra o pecado. Então o cristão tem que lutar contra o pecado constantemente e dedicar-se a Deus. Se eu não lutar contra o pecado e não me dedicar para Deus, o pecado vai me vencer, e em vez de eu me dedicar para Deus, eu vou me dedicar para o mundo. Ou uma coisa ou outra. A pessoa tem que ocupar a mente dela com as coisas de Deus, se dedicar para Deus. O mundo vai ser queimado, mas vocês que são diferentes devem viver de forma santa e piedosa, de forma separada desse mundo pecaminoso e dedicada a Deus, porque o mundo vai ser queimado, mas vocês vão ser glorificados com o Senhor. Amém. Enquanto o mundo pecaminoso, os ímpios vão ser destruídos pelo fogo, os santos do Senhor serão salvos. Amém. Os santos do Senhor têm a promessa do corpo glorificado. Olha só, enquanto Deus, o Senhor Jesus, estará destruindo o mundo, nós temos uma promessa: qual? A salvação da nossa alma. O que Deus tem para nós não é nesta terra que vai ser queimada pelo fogo. Não, é muito superior, maior o plano de Deus para nós. Amém. Vamos chegar lá. Versículo 12: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ele enfatiza isso aqui em todo o capítulo. Fogo que vai consumir a terra. Então nós temos que viver esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. Quem está esperando o dia do Senhor aí? Amém. Igual o irmão falou ontem, né? Quem quer que Jesus volte? Quem está preparado para a sua volta? Aí. Então, como que a pessoa se prepara? Vamos ser prático e objetivo. Ter um compromisso com Deus, estudando a palavra, estando na igreja, ouvindo o que a Bíblia fala no coração, né? Quando o pregador está ensinando a palavra, pode acreditar, creia, porque é a palavra de Deus. Procure viver assim, com compromisso com Deus. Tem gente que qualquer coisa já é motivo para ela desfazer o compromisso com o Senhor. De acordo com a Bíblia, o compromisso com Deus deve ser primordial em primeiro lugar, não em segundo, terceiro lugar, porque Deus deu o melhor dele para nós, devemos dar o melhor para ele também. Então, dessa forma que nós vamos estar vivendo uma vida santa, piedosa, esperando e apressando o dia da vida. Por que nós devemos viver esperando e apressando o dia da vida? Porque esta terra, como eu falei agora há pouco, não é lugar para nós, não. Deus nos dá alegria aqui, nos dá. Eu não vou ser hipócrita. Ele nos dá alegria aqui ou não? Nos dá. Nos dá comida, bebida, vestimenta. Porém, esse lugar não é o lugar para nós. Então nós temos que estar vivendo de uma forma em que nós vamos sair daqui a pouco daqui, apressando, esperando e apressando o dia da vinda do Senhor, que será um dia de fogo para o mundo, mas de glória para a igreja. Amém. E aí fala o verso 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. A terra vai ser queimada, os céus se desfarão, serão abrasados, mas a igreja do Senhor, nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça de Deus, meus amados irmãos. A justiça de Deus não é nessa terra, a justiça do Senhor nos aguarda. Onde? Numa nova terra, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. É isso que a gente tem que esperar. E para encerrar, acompanhe porque eu não li, mas vamos pegar esse capítulo todo, não ficar devendo nada. Verso 14, por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, por essa razão, esperando essas coisas que eu acabei de falar, né, estão aqui,
empenhai-vos, quer dizer, esforçai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Por vocês estarem esperando, vocês devem estar se esforçando para que sejam achados sem mácula. O que é sem mácula aqui? Sem pecado. Exatamente, em paz. Que paz é essa? A paz do coração, que tem todo cristão, a paz da salvação. Porque no mundo tem guerra, mas no coração do cristão está a paz plantada por Jesus Cristo. Essa paz ninguém arranca de nós. Não tem como. Mas pastor, que paz é essa então? É aquela paz que você está passando por um vendaval externamente. Você está passando por uma tribulação, mas o seu coração está em paz porque você sabe que a sua vida está na mão do Senhor, que deu a sua vida por todos nós. Amém. O mundo está em guerra aí fora, mas o cristão está em paz em seu coração, porque essa paz quem deu foi Jesus. Então nós temos que estar nos esforçando para que sejamos achados por Ele em paz. Deu para entender a paz aqui, né? Amém. Não é uma paz no sentido de ausência de guerra, de problema, não. É uma paz interna, que não depende da aflição ou de você estar bem fisicamente, como é a paz que o mundo dá. Você só está bem quando você tem dinheiro, saúde e tal. Jesus não, a paz que Ele te dá em todos os momentos para a vida eterna. Sem mácula também, temos que ser achados em paz e sem mácula, como o irmão falou, sem pecado, né? Sem mancha, pecado. Porque o que afasta o homem de Deus? Pecado. Exatamente. Perguntar para o evangelista, ele já respondeu. O problema de Deus com a humanidade é o pecado. Se o homem não se arrepender, por isso que eu falei do arrependimento aqui. Deus se tem tem com o salvação. pecador, mas não se tem com o pecado. Exatamente. E irrepreensíveis. O que significa aqui a palavra irrepreensíveis? Sem falta. Não é que nós não falhamos, mas nós devemos lutar para não falharmos. Quando falharmos, pedirmos perdão ao Senhor, para que o pecado não nos domine, e sim nos domine o Senhor. Então aqui está uma receita para nós. Vamos continuar. Verso 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Verso 16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, cartas, né? Nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Quer dizer, eu falei aqui no princípio que o Novo Testamento ainda não havia sido compilado, mas as cartas, né, já circulavam. Algumas cartas, né, elas já circulavam, né, certo? Então quer dizer, Paulo, aqui Pedro fala que Paulo, ele escreveu coisas difíceis de serem interpretadas, as quais as pessoas ignorantes e instáveis deturpam, ou seja, elas distorcem. São pessoas sem instrução e firmeza. Quer saber se uma pessoa serve a Deus ou não? Vê se ela sabe o que ela está falando na palavra e se ela tem firmeza. Se não tiver essas coisas, sai fora. É ilusão. São homens os que deturpam a palavra sem instrução e sem firmeza. Então a pessoa que não sabe o que está falando, não tem firmeza, ela vai ensinar o que para os outros? Engano. Por isso que ele está chamando a atenção. Em outras palavras, cuidado com vocês, com essas pessoas que não se firmam em lugar nenhum, que distorcem a palavra, que não tem instrução. Cuidado, para que vocês não sejam levados por essas pessoas. Olha só o alerta, né?
Tem muita gente pregando o quê? Distorção, heresia. Eu tenho que vigiar, isso é antigo, né? Ao alerta. Verso 17. E essas pessoas fazem isso para a própria destruição delas. Olha só. Essas pessoas serão o quê? Transformadas, glorificadas ou destruídas pelo fogo? Destruídas pelo fogo. Verso 17. Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, vocês estão sendo avisados, né? E etc. Acautelai-vos, vocês devem vigiar, para que não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Olha o perigo aqui da pessoa: sair da presença de Deus por causa desses falsos pregadores. Quantas pessoas hoje têm deixado de seguir a Deus por falsas pregações? Pregadores de ilusões, homens que induzem ao erro, sem instrução. E aqui a palavra insubordinados na minha Bíblia, mas a palavra mesmo aqui é iníquos, perversos. Essas pessoas são perversas. Então é o pastor Vinícius que está alertando vocês, ou em primeiro lugar é a palavra? A palavra. Nada é meu, eu estou passando só o que está aqui. Então a igreja deve vigiar para não ser levada por uma mensagem distorcida, de pessoa iníqua, perversa. Porque quem faz isso é perverso, não tem o Espírito Santo. Verso 18: antes disso, eita glória, para fechar, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Antes dessas coisas, crescei na graça e no conhecimento. Ele usou duas palavras importantes. A igreja deve crescer na graça. O que significa aqui? Na graça do Senhor. Ou seja, graça significa toda a bondade de Deus para conosco. A salvação, crescer na salvação, né? Crescer no amor. Graça abrange tudo que Deus nos dá, como salvação, bênçãos, né? Livramento. Então, nós temos que estar crescendo na graça. Mas existe graça sem conhecimento? Não. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Então, o que deve ser feito? A igreja tem que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem como crescer em graça, como o evangelista falou, se a pessoa não focar na palavra, não ler Bíblia. Bíblia é uma coisa que ela pega quando quer, igual o cartomante, tirador de sorte. Deixa eu ver o que vai cair aqui hoje para mim. Eu já vi em muitos casos, pastor, que a Bíblia fica na sala aberta, criando pó, como entende? Exatamente, a maioria das pessoas, eu creio que uma grande parte, não a maioria, mas uma grande parte, como o evangelista falou, tem a Bíblia aberta, às vezes no Salmo 91, qualquer outra passagem, né? E ainda fala assim: eu vou comprar uma Bíblia bem bonita para mim, daquelas que acende a luz, e vou deixar no meio da minha estante, aberta, no Salmo, às vezes 23, 91, eu quero ver diabo entrando na minha casa, coitado. Desse que pensa assim, porque isso aí não serve a diabo. A Bíblia tem que estar na estante aberta ou no Coração. na mente, coração e mente, como ele falou. A pessoa está com a Bíblia aberta na estante, mas não sabe nada da Bíblia, gente. Vai falar dos outros que sabem nada. Não, sei que a Bíblia está lá, meu irmão. É ela que vai me defender. Aí vamos com a Bíblia clara, clarinha, ou às vezes escurinha, capa preta, hoje tem de tudo, né? E às vezes até uma Bíblia com preço elevado. Mas o diabo tem medo disso. O diabo, ele teme a Bíblia aberta na estante ou a Bíblia falada pela boca do cristão? Amém. A Bíblia falada pela boca do cristão. A pessoa pode encher a casa dela de Bíblias. Afastar de mim, maldito, eu não vos conheço. Exatamente. Tem que ter a Bíblia na boca, na mente, para falar, e aí o inimigo vai bater em retirada. Opa, isso aí serve mesmo.
Porque o diabo sabe quem serve, quem não serve, quem tem autoridade, quem não tem. É impressionante, ele conhece. Mas que nós continuemos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vigie cada um. Tem ou não tem muitos pregadores de ilusões aí? Muitos. Então, se a igreja não vigiar, vai cair. Procure prestar atenção de quem você está ouvindo e o que você está ouvindo. Porque o diabo, ele usa a palavra, mas de forma distorcida, para levar o crente ao desvio, ao tropeço. Cuidado. E ele usa ele vindo ou por meio de pessoas? Por meio de pessoas. Tem aquela pessoa que o Espírito Santo usa. Tem aquela pessoa que o Espírito demoníaco usa. O que Pedro disse aqui? Homens iníquos que distorcem a palavra. Homens que distorciam a palavra. O que Paulo pregava. Né? Então cuidado com isso. Isso é antigo. Essa forma da antiga serpente agir, enganar o cristão, como aconteceu no princípio. Vigie para não ser seu caso. Se coloque seus pés, faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos presentes e ausentes, eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, pessoal, a todos consolação do Divino Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo consolado, encorajado, animado, para que nós terminemos a semana assim, comecemos a semana prática amanhã, no encorajamento, consolo, ânimo do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus, aleluia. Não vai embora sem dar a paz de Cristo, irmão tradicional. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém, para nós encerrarmos o culto em comunhão. Ai não. Deixa eu passar para lá que esse cara. Também não é irmão. Eu já ia embora a pé. Não porque eu conheci, não. Estou indo embora a pé. A paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Vai com Deus. Deus também. Deus te abençoe. Deus Vou levar os dois primeiros, daqui a pouquinho você. Ô, Gá, ele vai levar. Você vai levar o irmão assim também? Então leva o caso mora na parede dele. Tá, pode ser coisa. Então quem vai levar o irmão assim agora? Aqui, o nosso dia de culto, igual eu falei, é quinta e domingo, tá? Terça não tem não, tá? Por enquanto não. Pai do Senhor também. Vai com todo filho. Vai dar a paz do Senhor, meu irmão. Vai com o Senhor, Deus. Vai com o Senhor. Pai do Senhor, Deus em nome de Jesus, tá? Aí você vê o dia que você achar melhor lá, me fala. Tá? Beleza. Vamos juntos, tá? Ah, esse desenho como que você fez? Ah, desse tiro retrato aqui. Olha, bota a mão dele nessa cabeça que tá aqui. Faz assim, meu irmão, faz. Alice, tira aqui pra nós, por favor. Alice, qual que é melhor? O seu ou o meu de câmera? Dois? Eita! Você não foi na outra? Deus.